Senhor, revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia, me preparo pra voar. Olá, amigos, amigas, paz e bem. Aqui é o Frei Alberto. A todos desejo um ótimo dia, nesse dia 27 de março. E lembrar que amanhã, dia 28, começaremos com o Tríduo Pascal. Mas vamos ver o evangelho de hoje, Mateus 26, de 14 a 25. Ontem colocamos o evangelho refletido pelo casal, né? Quem que foi mesmo o casal? Eu acho que foi a Heloísa e o Tadeu, se não me falha a memória, né? Mas então hoje nós refletimos aqui o evangelho Mateus 26, de 14 a 25. Esse evangelho vai nos trazer para nós hoje, né? Evangelho um pouco longo, são 11 versículos. Diz o seguinte: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade e procurai certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram-lhe a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho já está aí, nos faz aproximar cada vez mais, né, das celebrações da Semana Santa, né, do Tríduo Pascal, que começa amanhã, né? Amanhã, e dia 28. E hoje nós vemos aí aquela cena do Jesus sentado à mesa, provavelmente tomando uma refeição com os discípulos, e numa casa de um amigo, né? E um banquete, e estava próxima a sua Páscoa, ele mesmo fala. E aí ele começa a conversar com os discípulos. Vemos que ele começa a falar dos seus últimos dias e que um deles iria trair Jesus, então ia entregá-lo às autoridades. O que me chama a atenção nesse evangelho é que um pergunta: será que sou eu, Senhor? Ou qual era a dúvida, né, que eles tinham a respeito de Jesus, da capacidade de seguir Jesus, mas também da possibilidade de traí-lo, talvez seja isso. E Judas então pergunta: sou eu, Senhor, que vou traí-lo? Ele falou: tu dizes. Ele confirma ali, praticamente, você que está falando, né? Você que vai me trair. Então o evangelho, ele mostra um pouco essa cena, né? Bastante essa cena, não um pouco, né? É uma expressão errada minha,
mostra exatamente isso diante da Páscoa que Jesus estava celebrando com eles. Começa a se desvendar, né, tudo aquilo que iria acontecer com Jesus. Judas, no final, se pronuncia: sou eu, mestre? E Jesus fala: tu dizes, né? Você está falando que vai acontecer. Olha, a gente poderia pegar a figura dos discípulos naquele momento, com certeza ouvindo o mestre falar coisas que eles não entendiam. Porque por mais difícil que fosse a missão, o Evangelho nos mostra a alegria dos discípulos, dos apóstolos, né? E eles também, com certeza, quando Jesus começa a falar aquilo para ele, deve ter dado neles uma sensação muito ruim. E também, por outro lado, a figura de Judas, né? A famosa figura de Judas. Quando era criança tinha a malhação de Judas, sobre aleluia, né? Era uma expressão: estamos bravos com Judas, né? Judas traiu Jesus. Em alguns lugares do Brasil se faz assim a malhação de Judas. Não só no Brasil, não. Tempo atrás eu vi na televisão, nesse período da Páscoa, essas cenas em alguns lugares, na Itália ou em outro lugar. Eles fazem, na Espanha, não sei, eles fazem a malhação de Judas. É uma expressão popular para dizer o quanto Judas traiu, o quanto ele foi traidor. E o gesto simbólico de dizer: estamos descontentes, infelizes com a traição de Judas. Por outro lado, também o cuidado que devemos ter, tal qual Judas, que comia com Jesus, estava com Jesus e traiu, né? Por 30 moedas de prata. E às vezes, por muito menos, nós traímos a palavra, por muito menos traímos o próprio Jesus, quando negamos Jesus, né? Quando ficamos longe das coisas de Jesus. Ficamos longe, preferimos ficar no nosso cantinho, né? Traímos Jesus quando não somos capazes de fazer o bem, quando não somos capazes de praticar a justiça para com as pessoas. Então, esse é o cuidado que devemos ter, porque tal qual Judas também podemos cair nessa tentação, sem querer, de trair o próprio Cristo. Eu ouço isso constantemente, né? Estou traindo a minha convicção de fé e assim por diante. Então vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe e que amanhã venha então comece o tríduo pascal. Nos encontraremos de novo aqui amanhã. Um abraço, compartilhe o nosso trabalho, tchau.